Bom dia, nós somos o grupo 2 e ficamos responsáveis pelos antidepressivos. O grupo é composto por Anne Caroline, Maria Eugênia, Naira Lima e eu, Suzana Soares. Os antidepressivos. Ainda não temos explicações concretas sobre o funcionamento dos antidepressivos, mas a sua descoberta lá na década de 50 tornou a depressão um problema tratável. Os antidepressivos, eles podem ser classificados de acordo com a sua estrutura química. Portanto, dispomos dos tricíclicos, que possuem esse nome devido à presença de 3 anéis de carbono. Eu vou citar 2, que são eles a clomipramina e a imipramina. Também dispomos do monoaminoxidase, que eu vou citar um, que é a tranicilpramina. Esses antidepressivos, eles são utilizados há mais tempo. Embora muito eficazes, essas drogas, elas apresentavam alguns efeitos colaterais indesejáveis, causados pela inespecificidade de sua ação farmacológica. E eram, potencialmente letais no caso de uma superdosagem. Recentemente, uma série de medicações foram e estão sendo desenvolvidas. Dentre as medicações mais modernas, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina têm sido um dos mais utilizados. Eu vou citar alguns, que é a fluoxetina, a paroxetina, o citalopram, a escitalopram, a fluvoxamina e a nefazodona. Esses antidepressivos citados, eles apresentam melhor perfil de tolerabilidade, com menos efeitos colaterais e também o menor risco de toxicidade em caso de uma superdosagem. Os mecanismos de ações dos antidepressivos tricíclicos. Bom, eles vão agir e inibindo a recaptação de neurotransmissores, principalmente a noradrenalina e a serotonina. Eles vão aumentar a concentração dessas substâncias na fenda sináptica e, com isso, as alterações dos receptores e subsequentes alterações intracelulares, elas serão responsáveis pela ação terapêutica. Os efeitos clínicos, eles têm uma latência de 2 a 3 semanas após o início do tratamento. E os tricíclicos, neles ocorre uma série de bloqueios e esses bloqueios serão responsáveis pelos efeitos colaterais. Já na parte terapêutica, eles devem ser iniciados em doses baixas, de 25 a 50 miligramas por dia, doses que devem ser aumentadas em 25 miligramas a cada 3, 4 dias, respeitando sempre a tolerância do paciente, a tolerância individual, até a obtenção de uma resposta clínica. As faixas terapêuticas recomendadas, eu vou citar algumas, nós temos a imipramina, a amitriptilina e a clomipramina é de 75 a 300 miligramas por dia. Aí nós temos a nortriptilina, que é de 50 a 150 miligramas por dia, e a maprotilina, que é de 75 a 175 miligramas ao dia. Só lembrando que pacientes idosos e com alterações hepáticas e também renais, recomenda-se iniciar o tratamento, iniciar em doses mais baixas, e também esse aumento ele deve ser moderado, ele deve ser mais lento. Mecanismos de ação dos inibidores da monoaminoxidase. O que é essa monoaminoxidase? É uma enzima localizada na membrana plasmática e que faz disseminação no organismo. Então, o que ela vai fazer? Ela vai acabar transformando as aminobiológicas, serotonina, dopamina, noradrenalina, em derivados farmacologicamente inativos. Os antidepressivos inibidores da monoaminoxidase, eles vão inibir a enzima MAO. Possivelmente, os SMAOs, eles também atuam no sistema dopaminérgico, justificando assim a sua eficácia no tratamento de transtornos ansiosos. Os SMAOs, eles são utilizados quando os tratamentos eles acabam não sendo eficazes, tá? A recomendação inicial é que aconteça de 10 miligramas ao dia e a cada 3 a 4 dias, aí a gente vai aumentando a dose até chegar à sua dose terapêutica. As faixas terapêuticas recomendadas: tranicilpramina, que é de 30 a 60 miligramas ao dia, é irreversível, e também a
amocobenida, tá? Que ela é reversível, né? E a recomendação vai de 300 a 600 miligramas no dia. Nós, ele requer disciplina e também fácil acesso ao médico responsável por esse paciente. Algumas coisas precisam ser evitadas, como, por exemplo, frios, chope, e também nós temos alguns medicamentos, tá bom? Que eles não podem ser misturados, como descongestionantes nasais, acetilsalicílico, paracetamol, alérgicos, vasoconstritor. A terapêutica com os inibidores seletivos da recaptura de serotonina. A segurança no tratamento com esses medicamentos acabou ampliando, né, a oportunidade de usar esses medicamentos não só para a depressão, mas como para outros transtornos também. O mecanismo de ação dos antidepressivos de ação dual, tá? Eles possuem eles têm ação semelhantes aos tricíclicos e o primeiro medicamento foi a venlafaxina. Tá? Nós temos outros medicamentos, ciprano, fluoxetina, nalciprano e amidazolam. O propiona atua inibindo a recaptação de noradrenalina e dopamina. Ela é útil em casos de depressão com anedonia. Bom dia a todos, eu, Naira, vou estar comentando agora sobre os efeitos colaterais dos antidepressivos. Os antidepressivos tricíclicos, com ação anticolinérgica, ele vai estar podendo causar boca seca, visão turva, né, devido à dificuldade da acomodação visual, aumento da pressão intraocular, alterações cardiovasculares, uma diminuição na habilidade intestinal, retenção urinária e também disfunção sexual. O bloqueio dos receptores alfa-adrenérgicos, eles estão relacionados a hipotensão postural, taquicardia reflexa, tontura, vertigem e também a disfunção erétil e ejaculatória. E por se ter uma ação cardíaca direta, principalmente na superdosagem ou em pacientes que já têm uma disfunção cardíaca pré-existente, podem ocorrer alterações eletrocardiográficas e cardiovasculares, tais como aumento da frequência cardíaca, achatamento da onda T e, mais raramente, o prolongamento do intervalo PR e aumento do complexo QRS. E devido aos efeitos colaterais, os tricíclicos, eles estão contraindicados para pacientes que têm glaucoma, ilho paralítico, alargamento da próstata, epilepsia e propensão para convulsão e distúrbio de equilíbrio. Além disso, também os cardiopatas, com bloqueios no ramo esquerdo, bloqueio AV total e também alterações na condução intracardíaca e infarto agudo do miocárdio. E em relação à intoxicação, os primeiros sintomas vão incluir anúria, midríase, agitação, confusão, alterações na concentração, alucinações, hiperperexia, hiperreflexia e alterações na frequência cardíaca. E na presença de maus, as aminas simpatomiméticas de ação direta, como a tiramina, encontram teores elevados de noradrenalina que estão acumuladas nas terminações nervosas e que estão disponíveis para a liberação. E dessa forma, essa associação ela pode estar causando uma atividade excessiva nas terminações adrenérgicas, influenciando a função cardíaca, né? Que, como consequência, é o aumento da pressão arterial. E, em alguns casos, essa reação hipertensiva ela pode estar ocasionando uma hemorragia intracraniana e que pode ser fatal. E os sintomas dessa crise hipertensiva, eles podem se incluir a cefaleia intensa e a palpitação, que são ambos, né, são sintomas prodrômicos, e além desses dois, também tem a dor torácica intensa, dilatação da pupila, pode haver também bradicardia ou taquicardia, e o aumento da fotossensibilidade, aumento da sudorese, febre ou sensação de frio, também uma pele viscosa, nuca rígida e também vômito ou náuseas. E para evitar as crises hipertensivas durante o tratamento com os imaus, é muito importante a contraindicação, né, de medicamentos como descongestionantes nasais,
broncodilatadores e anestésicos locais que tenham as aminas simpatomiméticas. Já os ISRS, eles apresentam um perfil mais tolerável em relação aos efeitos colaterais, né? Isso provavelmente devido à sua ação mais seletiva. E os sintomas que eu posso estar citando é a tontura, sonolência e mal-estar gástrico, né? Que esse pode ser amenizado com alguns medicamentos. E também alteração no apetite, que pode haver perda ou ganho de peso, e a disfunção sexual. E atualmente tem o escitalopram, né, que é um ISRS mais recente, né, que no caso ele é isômero ativo do citalopram, no qual ele tem sido atribuído menos efeitos colaterais do que o composto original. E em relação à terapêutica da depressão, eu posso dizer que apesar de terem mais de 30 antidepressivos no mercado, uma parcela dos pacientes eles não correspondem adequadamente ao tratamento. Então, considera-se que os antidepressivos aplicados em doses adequadas chega a ter cerca de 70% de eficácia quando o objetivo é a remissão completa. Isto é, quando o paciente é eutîmicos, assintomáticos, funcionais no ponto de vista profissional, ocupacional e social e também sem recaídas. E estima-se cerca de 40 a 50% dos pacientes não atingem a remissão com o primeiro fármaco e que cerca de 10 a 20% permanecem sintomáticos mesmo após várias tentativas medicamentosas ou até eletroconvulsoterapias. E para maximizar os efeitos terapêuticos, são preconizadas 3 fases. A fase aguda, que é de 6 a 12 meses, que tem o objetivo de remissão dos sintomas. A fase de continuação de 4 a 9 meses, que tem o foco de recuperação total e impedir as recaídas. E na fase de manutenção, que é de 1 ano ou mais, que tem o foco de impedir as recorrências. Bom, eu vou dar continuidade falando um pouquinho sobre a indicação dos antidepressivos. Os inibidores seletivos de recaptação de serotonina são os fármacos de primeira escolha no tratamento de transtornos depressivos. Se a medicação não fizer o efeito desejado ou por algum outro motivo o paciente não puder fazer uso desse tipo de medicação, serão escolhidos preferencialmente as medicações do tipo tricíclica, ao invés dos fármacos do tipo inibidores de monoamina oxidase. Isso vai acontecer porque os fármacos do tipo tricíclico trazem menos riscos de crise hipertensiva para o paciente. Já os fármacos do tipo inibidores de monoamina oxidase vão ser preconizados no tratamento de depressão atípica e também vai ser usado no tratamento de transtornos de ansiedade, como, por exemplo, a fobia social. Bom, como todo fármaco, existe um período de latência para poder aparecer os primeiros sinais de efeitos terapêuticos. Com isso, às vezes vai ser necessária a indicação de uma convulsoterapia para ajudar a dar um alívio imediato na depressão, que é geralmente indicada para pacientes que estão com impulsos suicidas. Essa convulsoterapia é um procedimento onde se utiliza uma corrente elétrica a fim de dar uma convulsão generalizada no paciente. Ela é feita sob anestesia geral e é utilizada como indicação em várias condições psiquiátricas. Também é importante citar a interação medicamentosa dos antidepressivos. Os fármacos do tipo tricíclico vão acabar potencializando o efeito dos medicamentos do tipo anticolinérgicos, depressores centrais, anticoagulantes orais e simpático-miméticos vasopressores. Os anticolinérgicos vão ser responsáveis por inibir a acetilcolina, os depressores centrais vão estar diminuindo a atividade cerebral, os simpático-miméticos vasopressores vão ser responsáveis por aumentar a contratilidade do miocárdio e induzir a vasoconstrição. E os anticoagulantes orais são utilizados para evitar o AVC e evitar a morte de pacientes com fibrilação atrial. A terapia combinada de tricíclico com inibidores de monoamina oxidase pode estar associada à ocorrência de reações graves, como a hiperpirexia, a encefalopatia hipertensiva
e podendo assim evoluir para o óbito. Já na combinação de tricíclicos e inibidores seletivos de recaptação de serotonina, as concentrações dos tricíclicos podem aumentar em níveis tóxicos devido a uma competição pelo metabolismo dos fármacos. Os fármacos ISRS, que são os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, são responsáveis por inibir proteínas conhecidas como CYPS. Essas proteínas são responsáveis por oxidar grande parte das substâncias, e elas estão presentes no metabolismo de 90% das drogas. Alguns fármacos responsáveis por inibir essas proteínas são a fluoxetina, paroxetina e a fluvaxamina. Como os fármacos que inibem seletivamente a recaptação de serotonina possuem essa seletividade muito alta, isso acaba trazendo riscos, pois há um aumento na possibilidade de interação com outras substâncias. Isso pode acabar causando uma síndrome serotoninérgica, porque vai acabar afetando a transmissão serotoninérgica no organismo. Essa síndrome serotoninérgica vai ser caracterizada por alterações cognitivas e comportamentais, como confusão, hipomania e agitação. Também vai causar alterações no sistema nervoso autônomo, causando sintomas como diarreia, febre, diaforese, náusea, vômito e efeitos na pressão arterial. Também vai causar alterações neuromusculares, como hiperreflexiva, incoordenação e tremores. A síndrome serotoninérgica é mais comum quando ocorre a combinação entre os inibidores seletivos de recaptação de serotonina com os inibidores de monoaminoxidase, mas também pode ocorrer com a combinação dos ISRS com os fármacos tricíclicos.